Você tem dor na relação? Muitas pessoas até atrapalham a relação de uma certa forma porque sentem dor. E aí eu pergunto para você, como é que é quando a gente acaba sentindo dor na relação sexual? Será que ela vai ser bacana para os dois lados? Ou será que tem que fazer alguma coisa diferente para que esse problema, que na verdade é um problema, se resolva, não é? E para isso eu tô aqui já colocando o meu fone, porque eu quero convidar a doutora Flávia Henrique. Sabe por quê? Eu não gosto muito de usar, mas não adianta, a gente acaba tendo que usar. Então, aí como eu estava falando para vocês, eu vou com a psicologista e ela mesma vai dizer para vocês o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Eu tô aqui de fone, você já tá com o teu, né, Flavinha? Eu já tô, Fabiola. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom, queridona? E Tudo aí, como é que você bem? tá? Tudo jóia. Então tá Estamos bom. aqui nessa sexta-noite chuvosa para Pois conversar é. E com olha, as nossas. nada como um bom papo numa noite como essa, né, Flávia? É verdade, é verdade. Gente, a doutora Flávia Henriques, ela é ginecologista, consultora do nosso programa, a gente escala ela direto, porque ela tem uma forma de se comunicar muito interessante, muito bacana, e por isso que os nossos telespectadores amam. E aí, claro que a gente não poderia deixar de trazê-la aqui também para conversar com a gente sobre um assunto tão importante, né, Flávia? Eu queria antes que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da tua carreira. Então, Fabiola, eu tô aqui em Joinville, já vai fazer 22 anos, né, esse ano. E eu sou ginecologista e obstetra de formação. Mas Uhum. agora eu escolhi a ginecologia para me dedicar. Faço patologia de colo também, faço atendimento às adolescentes. Então, eu, nesses últimos anos, estou me dedicando mais à ginecologia mesmo. E estou há Uhum. 22 anos aqui na cidade, Já trabalhando é aqui. uma joinvilense, né? Já, já. Pois é, ô Flávia, embora você goste muito de trabalhar com as adolescentes, né? E a gente sabe que você tem uma super conexão com essa galera, né? Porque quando elas saem da parte infantil, vamos dizer assim, né? Elas Aham. migrando para o adulto, elas têm essa lacuna aí entre menina e mulher. Eu sei que você é apaixonada por esse assunto e que você tem essa conexão bacana, mas hoje nós vamos falar sobre dor na relação. Ah, Isso. por que as pessoas, muitas pessoas, sentem dor na relação sexual? Então, Fabiola, é uma queixa muito normal, né? Até por isso que a gente escolheu esse assunto, porque eu tenho muita pergunta sobre isso. É Hum. mais frequente do que a gente imagina. E algumas mulheres acabam achando que é normal, e não é. Então, é uma coisa que a gente Uhum. tem que já começar esclarecendo. Não é normal você ter dor na relação sexual. A relação sexual, ela tem que ser prazerosa e não Uhum. causar um desconforto, né, e uma dor que acabe até desmotivando. Alguns casais, inclusive, acabam tendo problemas no relacionamento e a mulher acaba tendo problema de autoestima, né? Porque você imagina um casamento, um namoro, em que a mulher tem grande desconforto, né, no momento da Uhum. relação. Então, a primeira coisa é dizer que não, dor na relação não é normal, né? Tem que procurar, tem que investigar, porque tem diversas causas, né? Como a gente vai começar a Uhum. destrinchar agora, né? Tem um Uhum. monte de causa, então Pois é, qual a que é a gente tem mais que comum? pesquisar.
Qual é a mais comum? Então, Fabiola, assim, existem dois grandes grupos, se a gente for explicar de uma forma mais didática, né, para o pessoal entender, existem dois grandes grupos. Existem as causas fisiológicas e as causas psicológicas, tá? Então, desses grupos a gente vai falar de todas as causas de cada um deles. Das causas psicológicas, tá? O mais comum é pela perda de libido, pela falta de desejo, tá? E das causas que são fisiológicas, um dos mais frequentes é a endometriose, que a gente vai falar também, tá? Então, existe uma lista de coisas, né, que podem causar dor na relação, mas de um lado tem a perda da libido, né, que causa uma série de consequências, e do outro lado das causas fisiológicas a gente tem a endometriose, que é muito comum e está cada vez mais frequente, né, e também a gente não pode esquecer de falar nisso, não. Porque inclusive a endometriose, às vezes ela até é descoberta por esse motivo, né? Ou a pessoa... né, vai procurar você por uma coisa e acaba descobrindo um outro problema, que a dor na relação é apenas uma consequência daquele problema, né? Isso aí. Agora, tem muitas mulheres que, além de ter essa, vamos dizer assim, é uma trava, né, quando ela passa por um campo psicológico, né? É uma... O que é, na verdade, né? Você acha que é só falta de libido, mas por quê? Porque muitas vezes não falta amor, né? Muitas vezes falta só o libido, né? O que causa essa falta de libido? Então, Fabiola, essa causa de perda de libido, ela pode ter vários fatores, tá? Mas o mais comum, assim, o mais frequente que a gente encontra é o estresse, né? A quantidade de preocupações do dia a dia, com filhos, com o trabalho, com a questão financeira. Então, o estresse é uma causa de perda de libido muito comum, principalmente hoje em dia, né? Por conta da pandemia e toda essa situação que a gente está vivendo desde o ano passado. E outra coisa muito comum é o uso frequente de antidepressivos. A população brasileira, ela está usando muito antidepressivo, né? É difícil a gente encontrar alguém que nunca tomou nada, uma fluoxetina, uma sertralina, né? Bem difícil hoje em dia encontrar alguém que nunca tomou antidepressivo. E o antidepressivo, ele, lógico, ele vai melhorar a depressão, mas ele atua como um inibidor da libido. Quando você inibe a libido, o que acontece? Você não tem lubrificação vaginal suficiente. Não produz aqueles líquidos, aquele muco que é necessário para lubrificar toda a região genital. E aí, por isso, ocorre a dor na hora da penetração. Então, a perda de libido é uma das causas mais comuns. A gente pode falar também dentro desse grupo do vaginismo, que daí já é outra coisa, né? É uma contração involuntária da musculatura e a mulher não consegue ter relação, também é frequente. E um pouco menos falado, mas também é comum, é a vulvodínia. Vulvodínia é uma ardência, um desconforto na área da entrada da vagina. Isso pode ter começado por algum corrimento, alguma candidíase, mas ficou tão frequente que a mulher tem medo de ter relação. Então acaba isso se tornando um fator psicológico devido a uma coisa que aconteceu antes. Algum trauma de parto, alguma laceração que ela teve, vulvovaginites. E aí a mulher fica com aquela região tão sensível que às vezes incomoda para usar calça jeans. Nossa, então é um problema bem sério, né? Flávia, eu vou te pedir um minutinho, porque eu quero agradecer todo mundo que está entrando aí na nossa live, né?
Dizer que é um prazer ter vocês aqui, a Adri, a Maria, o Breno. Gente, é muito bom ter vocês aqui. Eu quero pedir para vocês compartilharem essa live. Ali naquela flechinha, se cada pessoa compartilhar para 5, vai ser bem legal. Esse assunto é importantíssimo e pode ajudar muitas pessoas, né? Esse é o nosso maior objetivo aqui, né? Esclarecer e ajudar as pessoas, e principalmente as mulheres, porque muitas vezes as mulheres não têm coragem ou têm vergonha, né, na verdade, de conversar com o seu ginecologista, e aí, né, fica ali naquela busca incessante pela internet, e aí vai vendo um monte de besteira, e aí vai ficando mais encanada e vai deixando de procurar realmente a causa pela qual se tem dor na relação. Então, vamos compartilhar, e eu quero muitos corações para que essa live chegue para cada vez mais pessoas aí. Flavinha, então vamos continuar. Essa dor é tão forte assim que muitas vezes até a calça jeans incomoda. Gente, eu fiquei abismada com isso agora. Então, assim, a gente falou de três causas. A perda de libido, que é muito frequente, o vaginismo, tá? Que tem tratamento também, e normalmente a gente faz terapia e, além da terapia, o uso daqueles dilatadores vaginais, porque a mulher não consegue fazer exame ginecológico, ela não consegue ter relação, então é bem limitante. E a vulvodínia, que é essa ardência, esse incômodo né, na área genital, que se a mulher usa uma calça jeans jamais apertada, isso já incomoda. Andar de bicicleta, isso já incomoda. Então é uma perda na qualidade de vida muito grande, né? Porque às vezes até o parceiro fica, nossa, mas como assim, né? Tá com dor ainda? Tá com dor de novo? E é uma coisa que o diagnóstico é difícil, porque não é um diagnóstico que você fecha numa primeira vez, numa primeira consulta. É um diagnóstico que você tem que conversar mais, e que tem que detectar essas outras causas. Normalmente a gente trata com medicação analgésica local e com uso de alguns ansiolíticos. Porque essa mulher ela fica tão tensa, né, com essa questão de ter relação, que é importante usar algum ansiolítico também. Então a gente pode fazer um tratamento em conjunto com medicações locais que aliviem a dor, e junto com um ansiolítico. E tem uma idade que isso acontece, ou são todas as idades, não importa? Não, isso independente da idade. E uma coisa que também ajuda muito, e que a gente tem bastante aqui em Joinville, é a fisioterapia pélvica. Para essas questões de vaginismo, de vulvodínia, para conseguir trabalhar toda essa musculatura pélvica, principalmente nos casos de vaginismo, né? Que o vaginismo é uma contração da musculatura e involuntária? É involuntário, né? Então a mulher, na hora do ato, ela se contrai, ela fica tensa, contraída. Então, é muito comum, eu encaminho bastante para fazer a fisioterapia pélvica, que é para trabalhar esse grupo de músculos do assoalho pélvico, os músculos que sustentam ali a bexiga e os órgãos pélvicos, para ela poder ter um controle melhor dessa musculatura no momento da relação. Isso também ajuda bastante. E tem cura, então? Sim. Tem cura. Tudo isso isso é o mais tem importante, tratamento, né? Porque às vezes a gente fala aqui de um problema, né? Porque, gente, tudo tem solução, né? Seja mais cedo ou mais tarde. Por isso que o melhor ainda é sempre você ter uma relação aberta com o seu ginecologista, com a sua ginecologista, né? Porque é uma relação de confiança, é um vai e vem de informação que vai chegar a um diagnóstico que vai melhorar
a qualidade de vida da pessoa e do seu parceiro, da Do sua casal. parceira, né? Do casal, enfim, porque realmente é complicado, né? E tem também um outro motivo que eu quero te perguntar, que são as mulheres que atingem a menopausa, né? Uhum, sim, sim. Então aí a gente vai falar agora desse grupo grande de causas fisiológicas, né? Então, Uhum. a gente falou da endometriose, né, que é uma causa frequente de dor, e aí a gente tem as alterações hormonais, né, que a gente entrariam as mulheres na menopausa e as mulheres pós-parto, Fabiola, que Ah, também por conta dessa alteração hormonal ocorre um ressecamento vaginal. Então, uhum. a vagina fica mais ressecada, né, por toda a alteração que ocorre no pós-parto e na menopausa. E isso é uma causa muito frequente de dor e assim, ó, é uma coisa fácil de resolver, porque Olha a aí. gente com um tratamento, com um creme vaginal, a gente consegue recuperar essa lubrificação, melhorar a mucosa. Então, assim, são coisas que em 15 dias a gente nota já uma melhora muito grande dessa mucosa, né, Uhum. dessa pele que cobre a região. E assim, é muito frequente, né? Principalmente mulheres que amamentam, né? A amamentação é super importante, mas Uhum. a gente sabe que diminui a lubrificação vaginal. Então, Sim. principalmente para as mulheres que estão amamentando, que vão, né, amamentar ao longo, né, do ano, que é importante, né? Mas existe tratamento para melhorar essa questão, assim como na Uhum. menopausa, né? E aí, mas e a mulher que não pode tomar reposição hormonal, como é que ela fica? Aí ela usa medicação local, né? Os Uhum. cremes, as pomadas. Hoje em dia existe uma gama enorme de creme vaginal. Então, mesmo quem tem contraindicação para tomar reposição, a gente pode tratar com medicação local, que Ou melhora seja, bastante. também tem solução e também é fácil e também é rápido, né? Porque às E vezes você fica naquele sofrimento e vai passando os sim, anos e isso interfere, com certeza, na relação com o companheiro ou com a companheira, né? sim, sim, isso interfere bastante. Outra coisa também que é muito comum são as candidíases, né? As Uhum. candidíases, as vulvovaginites, que são infecções comuns, né? No verão, com esse calor, candidíase é muito comum, é um fungo, né? Que Uhum. ele faz uma infecção, uma vaginite, e essa infecção causa pequenas fissuras, pequenos cortezinhos, né, na entrada da vagina. E a secreção, ela diminui. Então, ocorre também um ressecamento por conta dessas Uhum. vaginites e dessas candidíases, e também causa muito desconforto. Causa uma Uhum. ardência, uma sensação ruim. Também é uma coisa que é relativamente simples de tratar. A gente eliminando essa infecção, a mulher consegue perfeitamente ter a sua vida sexual normalizada. Normal. Agora, o Flávia, por exemplo, vamos supor, isso, como você falou, não tem idade, né? Não Então, tem idade. vamos supor que uma pessoa que esteja ali no início da sua vida a dois, né? Ou que tenha um relacionamento, ou que esteja entrando no relacionamento, enfim, não importa, ela pode até acabar com um trauma, né? E isso levar para um resto da vida e até se resolver, né? Sim, Fabiola, uma das causas do vaginismo, né, que a gente comentou agora há pouco sobre o vaginismo, é uma primeira relação sexual traumática, tá? Então Uhum. é muito importante, né, falando agora para as meninas, né, adolescentes que vão iniciar ainda, né, a sua relação sexual, estarem preparadas, saberem com quem
que elas estão, com quem que elas estão namorando, se estão no momento certo, o momento emocional certo, digamos assim. Porque quando existe uma primeira relação que é traumática, isso, assim, ó, isso pode acarretar consequências por anos e anos, sabe? Né? Então, é uma coisa que, às vezes, eu atendo pacientes com, né, com vaginismo, e aí a gente tem que tentar ir lá para trás para saber de onde é que veio esse reflexo. E normalmente vem de uma primeira, uma segunda relação traumática, o primeiro parceiro não era, né, aquilo tudo de atenção e de preliminares. Então é uma coisa que tem que ter, né, essa sensibilidade, né, desse primeiro momento, porque isso pode causar um trauma, sim, que lá na vida adulta ainda vai ter consequências. Gente, vamos compartilhando essa live, cada um compartilha aí para 5 pessoas, de preferência que esteja ali com a sua bolinha verde, que sinal que vai estar online, né? Nessa sexta-feira chuvosa, vamos aproveitar esse nosso tempo com qualidade, né? Eu estou conversando com a doutora Flávia Henriques e ela é ginecologista. A gente está falando sobre dor na relação sexual, que é um assunto importantíssimo, porque isso é sinônimo de falta de qualidade de vida, né, Flávia? Exatamente. É complicado. O que mais que você diria que seria um dos motivos? Então, a gente tem também, Fabiola, doenças que são dermatológicas, tá? Que não são propriamente ginecológicas e que podem afetar bastante, que é o caso do líquen. E tem líquen escleroso, líquen simples. O líquen, ele é um ressecamento da pele. Normalmente a pele dos lábios ali, ela fica um pouco esbranquiçada e ressecada, como se fosse um pergaminho. Ela fica muito fina e ressecada. E esse ressecamento causa uns cortezinhos, umas fissuras. E geralmente causa muita coceira. Então, quem tem esse líquen, tá? Ele é mais comum na mulher da menopausa, mas não é exclusivo da menopausa. Paciente jovem também pode ter. Então, esse líquen, ele também é uma das causas de dor na relação. É uma coisa que às vezes é difícil de diagnosticar, né? Porque muitas pacientes falam, eu tenho uma coceira, daí vai num pronto-socorro, dão lá um cremezinho, né? E vai tomando isso e vai tomando aquilo. E daí, quando você vai examinar, né? Aí você vê ali aquela marca que é característica, aquela pele ressecada e esbranquiçada, que é característico do líquen, né? Então, assim, ginecologia é difícil fazer online, né? Eu tenho paciente que pergunta, mas tu não faz teleatendimento? Não faço. Porque ginecologia, se a gente não colocar a mão na paciente, passa muita coisa desapercebida, né? Então, o líquen é uma doença dermatológica, né? É uma doença que é da pele, uma doença autoimune, e que causa, quando é na região genital, causa esse desconforto, essa dor também. Falando assim de outras patologias, né, a gente podia falar também da síndrome do intestino irritável. Nossa, tem a ver com tem isso? A ver. Olha só. Tem coisas a ver. que a gente nem imagina, né? Nem Por isso imagina. que a gente adora o assunto, tratar desse assunto da saúde, né? Principalmente nas nossas lives, porque as pessoas, nossa, a gente recebe cada retorno tão bacana, né? De coisas assim que as pessoas não têm coragem de perguntar numa consulta, às vezes, principalmente, por exemplo, uma mulher, né? Vai numa consulta ginecológica com um médico, às vezes, né? Fica ali meio
tímida, né, de conversar certos assuntos, né? Então, gente, nós estamos aqui, vamos aproveitar, vou ativar os comentários de novo para a gente poder ir colocando aqui várias questões. Quem quiser participar, sim, fique quem bem quiser à perguntar, vontade, né? fique bem à vontade. Uhum. Então, assim, às vezes a mulher está na consulta ginecológica, ela pensa assim, mas por que eu vou falar que eu tenho distensão abdominal? Por que eu vou falar que eu tenho constipação? Ou por que eu vou falar que eu tenho diarreia? É importante, porque a síndrome do intestino irritável é uma queixa comum de dor na relação, porque como existe uma distensão no intestino, né, e essa distensão ela é frequente, na hora da relação a mulher tem dor. E muitas vezes, né, a maioria das vezes os exames são todos normais, né, não tem nenhuma alteração, a gente não vê alteração de ultrassom, de preventivo, exame de urina normal, tudo normal. E aí você vai conversar e você descobre que ela tem essa patologia, muitas vezes até ela já sabia que tinha, só que ela não relaciona com a dor, né, no ato, porque daí ela pensa em alguma coisa ginecológica, né? Alguma coisa no ovário. E assim, ovário não dói, né, Fabiola? O ovário para doer, ele tem que estar enorme, ele tem que estar alterado, é uma coisa muito rara. É raríssimo, né? Eu tô com dor no ovário. Não, né? Tem que investigar. É difícil isso, né? É difícil. Acho que, a pessoa mesmo, né, dizer que eu tô com dor no ovário, eu acho que é bem muito difícil, né? Porque é bem difícil. A gente não tem essa faísca, né? Às vezes tem uma dor de barriga, uma dor na região abdominal, uma dor de lado. Agora, é bem complicado. As dores de barriga, por exemplo, que não são do intestino irritável. Às vezes a pessoa tem intestino irritável e nem sabe, e né? nem sabe. O que é o intestino irritável? A Tati ali. Tati, um beijo para você, lindona. A Tati perguntou ali, falar um pouquinho mais sobre isso. Porque às vezes a pessoa não sabe que tem, né? Então, o intestino irritável é uma patologia que o intestino da pessoa ele é muito sensível, tá? Qualquer alteração de alimentação, alimentos muito condimentados, se a pessoa come pouca fibra, esse intestino ele pode ficar muito distendido e com sintoma de constipação, né, intercalando com diarreia. Então, ela pode ter períodos que o intestino é preso e períodos que ela tem diarreia. E causa dor, porque o intestino está sempre distendido. Tá? Inflamado, né? Inflamado, Então, assim, isso tem tratamento. Geralmente, a gente encaminha para um gastro, né? Para tratar essa parte. Mas também é uma síndrome que tem tratamento e que acaba repercutindo na parte genital, né? Então, por isso que é importante numa consulta a gente falar sobre tudo, né, que está sentindo, porque isso pode ter relação, né, com os sintomas de dor na relação, assim como as queixas urinárias, né, Fabiola? Quem tem infecção urinária, de repetição. Eu ia te perguntar isso, porque, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que tem a dor na relação é porque machuca, né? E se machuca, muitas vezes fica uma fissura, muitas vezes fica um cortezinho, muitas vezes, né, fica ali sensível e pode entrar, é um canal de bactéria, né? Porque é uma região complicada, né? E isso pode realmente fazer com que a pessoa tenha infecção urinária por repetição? Então, se a pessoa tem, por exemplo, uma atrofia vaginal, né? Vamos pegar o caso das pessoas que estão na menopausa, né? Existe um ressecamento vaginal. Esse ressecamento diminui a proteção da vagina, diminui o muco, diminui lactobacilo, que são os bacilos que a gente tem de proteção. Então,
essa mulher, quando ela tem relação, ela tá mais propícia a ter uma infecção urinária, tá? E aí, se ela tem infecção urinária, ela pode ter dor, porque na hora da penetração ocorre a compressão da bexiga, né? A bexiga, a parede vaginal, o útero, é tudo muito próximo, é tudo colado, né? Então, se a pessoa está com uma infecção urinária, uma infecção na bexiga, ela vai sentir dor na hora da relação, porque vai comprimir essa bexiga que já está irritada. Então, olha, gente, é um universo, né? São muitos motivos, né? São muitas patologias, né? Mais alguma, Flávia? Deixa eu falar para quem está entrando aí. Eu estou conversando com a doutora Flávia Henriques. Nós estamos conversando sobre dor na relação, uma pessoa que, nossa, já está com a gente há muitos anos e as nossas telespectadoras amam, e também as nossas adolescentes, né? Que as mamães aí ficam naquela dúvida de onde levar a sua filha, né? Porque não é nem no super ginecologista e nem no pediatra, né? Então a Flávia faz esse meio de campo ali nessa lacuna. Transição. É isso, essa transição que é super importante para a mulher, né? E a gente está falando nessa dor na relação e estamos vendo aí, nossa, muitos e muitos motivos pela qual uma mulher pode ter uma dor na relação e acabar, inclusive, comprometendo o seu relacionamento, né? Porque dor não é legal em nenhum momento, né? Ainda mais um momento em que se tem que ter um prazer, né? E não exatamente, uma dor, né? Que não é para ter dor. E assim, seguindo, né, nessa linha das patologias fisiológicas, né, que é um grupo bem grande, a gente pode falar também de coisas que acometem o homem também, né? Porque as doenças sexualmente transmissíveis, né, Fabiola, elas podem ocorrer tanto na mulher como no homem, né? Então, existem patologias como o herpes, que causam bastante dor, a clamídia. A clamídia praticamente não dá nenhum corrimento, não dá nenhum cheiro, mas ela é bastante dolorosa, ela pode causar infertilidade. Então, se o homem também tem essa patologia e não sabe, ele pode passar para a parceira, né? E a parceira pode começar a ter sintoma porque se contaminou. E o homem também pode ter dor na relação, né? Que pois é a eu ia prostatite. te perguntar, o homem também pode ter dor na relação? Também pode ter dor na relação se tiver com alguma dessas ISTs, né? Claro, mais conhecido é a gonorreia, né? A sífilis, mas existem doenças muito silenciosas como a clamídia, o micoplasma, que dão menos sintomas, porém são graves também porque podem levar à infertilidade. Né? E fazem e são transmissíveis, né? Então isso é o pior de tudo, né? São transmissíveis, então pode, né, o parceiro passar para a parceira. Às vezes ele pode não sentir nada também, às vezes o homem não tem sintoma nenhum, mas outras vezes o homem pode ter dor também durante a relação. Né? E aí, nesse caso, eu sempre oriento, né, para minha paciente que o parceiro procure o seu médico, o seu urologista, né, ou clínico geral mesmo, porque daí, nesse caso, a gente precisa tratar o casal. Os dois, né? Os dois, tem que tratar os dois. Legal. O que mais que você diria que nós temos aí dentro desse mundo patológico, vamos dizer assim? Porque o psicológico, a gente faz uma força, né, gente? E entende aquilo que precisa ser feito, né? Embora seja muito difícil, né? Porque uma pessoa que tem um problema psicológico, ou que esteja passando por algum momento
de estresse, como você falou, né? E aí isso realmente causa uma dor na relação, porque daí a pessoa não quer, e daí, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou. E o Wilson está falando aí, está contribuindo com hérnia. Hérnia também é uma causa de dor. A hérnia inguinal, né, que é onde tem aquele furinho, digamos assim, na aponeurose. Quando você faz um esforço, né, aumenta a pressão intraabdominal, como na hora da relação, e isso pode ser uma causa de dor. Então, a hérnia inguinal, tanto no homem quanto na mulher, também é uma das causas de dor, sim. E também tem tratamento e é fácil. Aí no caso da hérnia, o tratamento é cirúrgico, Fabiola. Daí a hérnia tem que colocar uma telinha, porque uma a hérnia, telinha, né? é como se fosse um furinho mesmo, né? Que daí o intestino fica forçando ali. Então, normalmente se coloca uma tela para fazer o reforço daquela região e aí resolve o problema. Mas é uma das causas de dor também, tá? A gente pode também falar nas bartolinites, né? Bartolinite também é comum. Não sei o que é isso. Bartolinite é uma inflamação na glândula de Bartolin. Nós temos duas glândulas, uma direita e a outra esquerda, na entrada vaginal, uma de cada lado. E elas são responsáveis pela maior parte da lubrificação vaginal. Só que às vezes essa glândula, ela entope, tá? Ela entope, ela inflama, e aí ela vai ficando, eu já vi do tamanho de um ovo, assim, ó. Uau. E dá uma dor horrível. Horrível. Essas são fáceis de diagnosticar, mas às vezes existem pequenas inflamações, a glândula fica um pouquinho inflamada, e a pessoa não se dá conta porque ela é mais interna, né? Ela não fica exposta, é uma glândula um pouco mais interna, e a pessoa não se dá conta e começa a ter dor na hora da relação. Então também é uma coisa bem frequente. Normalmente a gente drena essa glândula, faz uma drenagem e resolve o problema. Por isso que é importante, né, realmente a pessoa ir ao ginecologista. Ah, com certeza. E, assim, não tem como fazer isso online, né, gente? Infelizmente não tem como, né, Flávia? Mas você é uma pessoa tão carinhosa, vamos dizer assim, com as tuas pacientes, que eu acho que elas também nem querem, né, nem te pedem, né? Porque a gente sabe que as adolescentes, por exemplo, que buscam, né, assim, são tantas dúvidas nessa época, né, de adolescência, e elas, assim, amam você porque elas têm essa conexão, né, essa coisa gostosa do relacionamento, de falar, de perguntar, né? É importante o relacionamento, né, por conta disso, porque a gente conversando, a gente consegue descobrir melhor, fazer um diagnóstico mais apurado. E eu falo assim, quando você tiver filho, né, o obstetra não vai ficar no telefone dizendo faz força, respira. E o ginecologista a mesma coisa, se a gente não botar a mão na paciente e examinar, a maior parte dos diagnósticos vão estar equivocados, né? Lógico que numa emergência, eu tenho um paciente que consulta comigo há 15 anos. Preciso de um remedinho para tal coisa. Beleza, eu passo. Mas assim, isso quando eu já conheço a história da paciente, ela já está comigo, eu tenho todo o histórico dela, né, guardado. Mas assim, você fazer um diagnóstico sem nunca ter sido examinada presencialmente, né? É complicado. Então assim, lógico que a gente usa a tecnologia cada vez mais, né? E eu sou fã da tecnologia, mas existem algumas coisas que ainda muitas coisas, precisa botar a mão na paciente e examinar. Né? E precisa tirar toda a roupa? Sim, precisa tirar toda a roupa, né? Então, são coisas que as minhas pacientes já sabem, já conhecem. Né?
porque é importante fazer um bom exame físico, né? E a gente, Agora, de todas essas causas que eu relatei, uns 70% só com exame físico a gente já mata, né? Tirando as causas psicológicas, né? Mas das sim. causas físicas, 70% com um exame clínico a gente já mata. Então é É, e importante. o diagnóstico é muito importante, né, gente? Porque o paciente, agora eu falo como paciente, a gente como paciente, enquanto a gente não sabe o que a gente tem, né, a gente vai ficando naquele estado cada vez mais estressado, né? E quantas pessoas estão deixando de ir ao médico, deixando de ir ao ginecologista, principalmente por conta da pandemia, né? Às vezes a pessoa, não quero, não vou, depois eu vou, um ano não vai fazer falta. A gente tem todos os exames preventivos, né, que a gente precisa fazer e que são super importantes. Não dá para deixar para lá ou deixar para o ano que vem, né? Os exames ginecológicos, eles previnem o câncer de mama, o câncer de colo de útero, né? Então Sim. é muito importante, né? A Beatriz, a minha mama, que é a sua paciente também, Oi, te Beatriz. adora. Parabéns, está de aniversário hoje, Tá né? de aniversário, 85 a bichinha tá Nossa, fazendo. parabéns. Então, ela tá falando que por que se fala tão pouco, né, sobre essas glândulas? Uma amiga teve que fazer uma cirurgia logo depois do casamento. Olha só. Pois é, Imagina, pois é. Então, deveria ser falado mais, né? Assim como a gente deve falar mais de vaginismo, que ainda é um pouco de tabu, a questão da vulvodínia, né? Muita gente não sabe que tem, não sabe o que é, nunca ouviu falar em vulvodínia. É porque as coisas relacionadas à intimidade, ao sexo, ainda são pouco faladas, né? É, verdade. Então, essa infecção, essa bartolinite, é uma coisa relativamente comum, né? Com a cirurgia, a drenagem resolve, né? E resolve rápido, porque causa uma dor muito intensa. A pessoa não consegue sentar de dor. Nossa. E após a drenagem já melhora 80%. Então, isso é feito uma cirurgia? Isso. Cirurgia. Drena. Você é cirurgiã, né, Flávia? Sim, sou. Sou cirurgiã de formação. Legal. Eu acho que eu sempre falo que quem é médica nasce médica, né? Sempre a hora que nasce, eu acho que já vem com essa missão, né? Que eu acho tão linda essa profissão, assim como todas as outras, claro, mas eu tenho uma admiração muito grande e gosto de saber, eu sou curiosa, minha família, muitas pessoas, muita gente é dessa área, né, da medicina, então a gente cresce ouvindo tanta coisa mas eu muita nunca história, desejei, né? Muita história. Mas assim, eu acho que eu me sinto no dever como comunicadora, né, de falar sobre esses assuntos, muitos que são tabus, e muitas vezes porque as pessoas realmente deixam de perguntar por bobagem, né, por bobeira mesmo, né, e depois quando a gente faz uma live sobre saúde, as pessoas entram em contato comigo e falam assim, puxa, Fá, que bom, eu sempre quis saber isso, eu sempre quis perguntar aquilo, eu sempre isso, e é muito legal a gente poder estar aqui conversando com você. Para quem está entrando agora, gente, olha, nós estamos conversando com a doutora Flávia Henriques, ela é ginecologista, e a gente está falando sobre dor na relação. A Nicole tá dizendo ali que pela minha situação sobre útero arqueado, tem que fazer cesárea. Nicole, você tinha me pedido para eu perguntar isso para a doutora Flávia, né? Tá. Se ela vai precisar fazer cesárea, não precisa. Isso vai depender do trabalho de parto dela, né? Evoluir ou não. Mas não pelo formato do útero. O que é o útero arqueado? Normalmente o útero, na maior parte das mulheres, ele tem um formato de pera. Ele tem o fundo arredondado, como se fosse uma pera. E o útero arqueado é um útero que ele tem um formatinho de coração.
Então, ele tem né, um formatinho de coração, às vezes tem um pequeno septo ali, né, que faz esse formatinho de coração, mas isso não vai te atrapalhar no trabalho de parto, tá? Então, isso vai depender muito mais da posição, do tamanho do seu bebê, do que propriamente do formato do útero. Gente, caiu um raio aqui agora. Eu ouvi. Você ouviu? Eu falei, gente, que horror. Tá chovendo muito Tu aí tá na também, praia? não? Aqui não tá tanto. Nossa, que tá caindo. Eu ouvi o raio, que horror. Clareou tudo aqui. Eu falei, agora eu vou tomar um choque no ouvido. Aí... Eu achei que tinha sido o Emílio que tinha derrubado alguma coisa. Não, foi o raio. Que horror. Tá um toró do cão aqui. Mas legal, Flávia, que bom. Eu estou muito feliz de te ter aqui. A Flávia já está com a gente na televisão há muitos anos, né? Verdade. É um prazer sempre para a gente, porque, nossa, é muito legal poder conversar sobre isso. Alguém mais tem alguma dúvida? Flávia, você quer colocar mais alguma coisa? Então, Fabiola, assim, a gente falou sobre várias causas, várias patologias. Então, assim, para concluir, dor na relação tem tratamento, sim, né? Cada uma dessas causas vai ter o seu tratamento indicado, tá? Às vezes, as causas, né, ali de vaginismo, vulvodínia, a gente precisa de uma fisioterapeuta também que acompanhe junto. Às vezes, a gente precisa de uma psicóloga para acompanhar, a gente faz um tratamento em equipe, que é muito legal, né, que dá muito certo, e eu tenho algumas, né, parcerias assim que eu encaminho. Então, assim, dependendo da causa, a gente vai ter o tratamento e a gente vai conduzir de uma forma diferente. Algumas vai ter uma cura mais rápida, outras é um pouco mais demorado, mas o importante é que tem cura. Então, não fique com dor, não tenha prejuízo na sua qualidade de vida e no seu relacionamento, porque tem cura, né? Tem solução. Às vezes demora um pouquinho para a gente, né, achar a solução, mas tem. Tá? Então, assim, a gente falou aqui de uma gama imensa de patologia, né? Mas só para deixar bem claro que todas essas vão ter uma solução, tá? Ou seja, não precisa passar o resto da vida achando que não é legal, né? Porque pode ser muito legal desde que... Ouviu? Desde que você trate, né? Bom, gente, eu tô começando a ficar meio com assim, medo. Com essa chuva. Agora já tá passando. Brincadeira, não tá, não. Mas é isso, gente. Eu vou deixar essa live salva, né? Encaminhem para as pessoas que vocês conhecem. Deixa ali a sua curtida, o seu comentário. É muito importante a participação de vocês no nosso Instagram, no nosso Face, no nosso YouTube, porque sem vocês a gente não tem para quem comunicar, né? E o que a gente faz aqui, muito mais do que falar sobre nosso dia a dia, é a comunicação, né? Então, essa história de influencer, né? Agora tem esse nome, né? De influencer, é legal, ok. Mas antes de tudo, aqui a gente tem informação. Informação de qualidade, de credibilidade, com profissionais que eu posso assinar embaixo, porque eu sei com quem eu estou falando, né? Então, Flávia, eu quero te agradecer muito a tua disponibilidade de estar aqui numa sexta-feira à noite, né? E esse povo aí todo que tá. E dizer que no domingo a gente vai ter uma live compartilhada com várias mulheres empreendedoras, vai ser super legal. Às 17 horas, vai ser bem bacana. Eu não vou perder. Então, vai ser muito legal. E sempre que você quiser falar sobre algum tema, vocês, gente, que quiserem sugerir algum tema, eu escalo a Flávia direto.
ela nem consegue falar não para mim e, e a gente pode ir tocando vários assuntos, né, Flávia? Tem muito assunto aí para ser conversado ainda, né? Então tem já se bastante prepara assunto. que a gente vai te chamar aqui de novo, tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigada pelo convite, Obrigada. obrigada pela participação aí de todo mundo, né, nessa sexta-feira. E bom final de semana para todo mundo, tá? Obrigada para você também. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau, queridona. Gente, ela é uma pessoa encantadora, a Flávia, encantadora. Para vocês terem uma ideia, eu levei minha mãe lá e minha mãe falou, puxa vida, por que você não me levou lá antes? Eu falei, porque você morava em São Paulo? Então, ela é uma pessoa muito, muito, muito bacana, muito dedicada e eu gostaria também de agradecer a participação de vocês. Eu vou deixar salvo aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Domingo, às 17 horas, a gente vai ter essa live compartilhada e às 19 horas nós vamos entrevistar o Antônio Wolff, que é um cara maravilhoso que faz remoção de tatuagem. O cara é muito fera, a gente vai falar também não só da remoção, mas da micropigmentação de sobrancelha e da despigmentação. Então vai ser uma live super interessante. Tá bom? Final de semana maravilhoso para vocês, ó. Fiquem com Deus, adoro vocês. Docinho, Cida, um abraço na minha mãe. Obrigada, um abraço para você também. E olha, gente, eu não vejo a hora de parar tudo isso para a gente poder voltar para as nossas festas e poder voltar a se abraçar, se beijar, se agarrar, né? Que essa é a nossa praia, né? É o que a gente gosta. A gente gosta de carinho, né? Mas por enquanto a gente vai distribuindo esse carinho aqui para vocês online. Beijo e até mais. Tchau.